Você sabe o que significa isso aqui que você está vendo? Isso é a ajuda humanitária que já foi inspecionada por Israel, já está em território de Gaza, na fronteira com Israel, pela passagem de Kerem Shalom, e nenhuma ONG quer distribuir, nem mesmo a ONU. E ainda dizem que Israel está usando a fome como arma de guerra. Não sai daí, e hoje a gente vai dar uma desmascarada nessa situação que a própria ONU faz Israel como o culpado. A gente já volta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pois é, você já deve ter escutado que Israel está usando a fome como arma de guerra e que Israel é o culpado por fazer o povo de Gaza passar fome. Só que você viu no início do vídeo, toda aquela ajuda humanitária, são milhares de caminhões que já entraram em Gaza e estão aguardando para que a ONU e suas ONGs distribuam, mas ninguém quer distribuir. Por que ninguém quer distribuir? Porque essa é a principal desculpa que usarão agora. Porque o Hamas não está participando dessa entrega. O Hamas, tendo na mão a ajuda humanitária, ali o Hamas consegue alimentar os seus soldados, porque a ajuda humanitária é para eles, e também revender para a população de Gaza a preços exorbitantes. Assim, o próprio Hamas consegue dinheiro para contratar mais terroristas e continuar perpetuando essa guerra com Israel. Não parece óbvio para você o que está acontecendo? O porquê que o Hamas foi contra a empresa americana e israelense que estava distribuindo ajuda? Será que isso não é anormal para você? Pois é, muita gente acha normal, mas tem gente que acha mega anormal. E é o que está acontecendo. Antes da gente prosseguir nesse assunto, quero dizer que esse vídeo ele é patrocinado pela Israel Viva, a loja de utensílios e artigos com o tema Israel. E temos novidades. Dá uma olhada. Atendendo a pedidos, fizemos as nossas peças em aço inox. Temos correntes com a estrela de Davi, pulseiras com o pingente de Ramsá ou a mão de Fátima, se não me engano, assim que é conhecido. Também outro estilo da estrela de Davi, o cordão com a mão de Fátima, a tornozeleira com a mão de Fátima, produtos de extrema qualidade, bem duradouros, não são alérgicos e você pode aproveitar descontos. É só usar o cupom Guanabara5 que você vai receber mais desconto. O site já está em promoção. Corre porque essas peças foram pedidas por muitos seguidores aqui, mas elas são peças que serão limitadas. Pode ser que ela volte, tudo depende de vocês. Vamos para a matéria que saiu na revista Brasil, dizendo o seguinte: Israel rejeita alegações de fome em Gaza. Um alto funcionário de segurança israelense rejeitou nesta terça-feira a alegação do Hamas de fome sem precedentes na faixa de Gaza, mas enfatizou que as ações precisam ser tomadas para estabilizar a situação humanitária. A autoridade, essa que foi entrevistada, falando com repórteres sob condição de anonimato, obviamente, reconheceu que recentemente houve uma queda significativa na quantidade de ajuda que chega aos palestinos na faixa de Gaza, mas culpou os órgãos da ONU por não coletarem e distribuírem alimentos e suprimentos. E tem mais uma foto, olha, da passagem entre Israel e Gaza. Isso tudo é ajuda humanitária que a própria ONU não quer recolher, não quer distribuir. Israel reuniu diversos repórteres do mundo todo e levou até essa área e mostrou, porque algumas pessoas a gente precisa desenhar. E a alegação da vez é que Israel está usando a fome como arma de guerra.
O coordenador de atividades governamentais nos territórios, o COGAT, órgão militar israelense e do Ministério da Defesa responsável pela coordenação das entregas de ajuda a Gaza, disse que cerca de 950 caminhões de suprimentos estão aguardando para serem coletados pela ONU do lado palestino das travessias de Kerem Shalom e na travessia de Zikim, que é exatamente essa foto que a gente vê, é na travessia de Zikim. A autoridade disse que a ajuda atualmente aguardando coleta nas travessias seria suficiente para suprir as necessidades alimentares da faixa 2 semanas e meia. Não identificamos casos de fome nesse momento, mas entendemos que é necessária uma ação para estabilizar a situação humanitária. Esse funcionário acrescentando que pode haver dificuldades no acesso a alimentos em algumas áreas, o que, segundo ele, é um problema que precisa ser resolvido. Só lembrando que Israel é o único país que foi atacado e fornece ajuda para quem os atacou. Você não vai ver isso em nenhuma outra guerra. Não, você não vai ver isso. E as pessoas apontam o dedo para Israel, como se Israel fosse o responsável por alimentar aqueles que atacaram Israel. Sim, não foram só membros do Hamas que entraram em Israel e fizeram as atrocidades. Civis também entraram, civis também sequestraram, porque a promessa do líder do Hamas era um apartamento e $10.000 por cada refém que algum civil levasse para dentro de Gaza. Então, milhares de civis entraram em Gaza, entraram em Israel e levaram reféns para Gaza. E aquela imagem, aquela horrenda imagem dos reféns entrando nas caminhonetes e os civis nas ruas de Gaza, festejando, chorando, agradecendo porque o Hamas tinha feito aquilo. Se você não teve pena daquilo, se você não ficou horrorizado com aquela situação, você não tem o menor direito de ficar horrorizado com o que está se passando em Gaza agora. Cada um colhe o que planta. Não dá para plantar melancia e querer colher morango do amor. Não dá. Então, a determinação veio após uma avaliação profunda da situação humanitária em Gaza realizada pelo COGAT, disse o funcionário. A autoridade disse que o COGAT se reuniu com autoridades da ONU para tentar resolver as entregas crescentes de ajuda que foi permitida em Gaza, mas não foi distribuída. Segundo a autoridade, não houve problema com a chegada da ajuda às travessias e a entrada em Gaza, mas o principal gargalo foi a distribuição em si. Durante as reuniões recentes, a autoridade disse que havia sido acordado que a ONU distribuiria de 70 a 80 caminhões na terça-feira, mas na prática, apenas 30 caminhões foram recebidos. A ONU afirmou repetidamente que o COGAT recusou seus pedidos de autorização de coleta e distribuição e que as condições perigosas e complexas dentro de Gaza tornaram a distribuição de ajuda muito difícil. Ué, mas não estão pressionando Israel para Israel fazer? Israel tem outras coisas para se preocupar dentro de Gaza, principalmente os 50 reféns que ainda estão dentro de Gaza. 30 deles mortos, assassinados pela organização terrorista. Não tem cabimento cobrar isso de Israel. Não tem cabimento. Em relação às alegações de fome, a autoridade afirmou que o Hamas estava se aproveitando da situação humanitária em Gaza e realizando uma campanha de propaganda como parte de uma tática de pressão para que as negociações em andamento para a devolução de reféns. Trata-se de uma ação cínica e tempestiva com o objetivo de criar pressão internacional sobre Israel, disse a autoridade. E você quer ver como é que é parte dessa propaganda? Eu quero botar aqui, vou fazer questão de botar, não sei se o vídeo vai cair, mas vamos colocar essa imagem horrenda. Eu sei que muita gente não viu isso, mas aqui você verá. Dá uma olhada na cara de pau.
Uma pessoa com o jaleco de uma ONG entrega comida na mão de uma criança, um outro filma com o celular, o funcionário tira a comida e vai fazer com o mesmo com outra criança. Isso é surreal. Isso é surreal. Agora com a água, distribuição de água. A criança carregando o galão, o funcionário vai lá para ajudar a criança. Passa o rapaz filmando ali atrás, parou de filmar, ele volta com o galão. Essa é a propaganda do Hamas. Essa é a propaganda do Hamas. E outra, isso não acontece agora, isso não é novidade. Aqui no canal, há anos atrás, antes da guerra começar, eu já tinha mostrado isso aqui no canal. Isso já é prática conhecida de Israel por parte do Hamas em Gaza. Isso ganhou essa proporção por conta da notoriedade que ganhou a guerra em Gaza. Mas isso aí sempre aconteceu. Porque qual é o objetivo? É criar pressão internacional sobre Israel. Mas a verdade verdadeira é que não há fome em Gaza. Existe uma situação humanitária, isso é óbvio. Estão em guerra, escolheram essa guerra e escolheram continuar com essa guerra. Se os reféns fossem entregues na primeira semana, Gaza não estaria passando por que está passando agora. Era só ter entregue os reféns. Mas o Hamas não quer um acordo. O Hamas não quer o fim da guerra. Essa é a verdade. E aqui a gente mostra o que está acontecendo em Gaza. Com provas, com vídeos, com coisa ali verídica, sabe? Que dá para todo mundo compartilhar. E eu vou pedir exatamente isso. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Você tem aquele amigo, eu tenho certeza, que vai falar, não, mas Israel está fazendo o povo palestino passar fome. A obrigação de Israel é fornecer comida para Gaza. Onde está escrito? Israel é o único país que fornece ajuda humanitária para o país ou para o território que atacou. É surreal. É surreal. Não esquece de curtir, de compartilhar e verificar a sua inscrição. Não esquece também o link da Israel Viva, nossa lojinha com itens com tema de Israel, e tá cheio de novidades lá. Não são só os cordões, tá? Tá cheio de novidade. Tem caneca do Mossad, tem caneca 0 grau do Mossad, camisa do Mossad, camisa das Forças de Defesa de Israel. Aproveite que o frete é do Brasil para o Brasil. Você não paga importação. Não tem o imposto do amor. Muito obrigado, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.